Oi! Hoje a gente vai falar sobre dietas. Todo mundo sabe que existem vários tipos de dietas e nem sempre aquela dieta que funcionou naquela pessoa vai ser boa para você também. Por isso, eu queria falar hoje sobre duas que eu tenho visto muitos resultados positivos quando o assunto é emagrecer com saúde. Você já ouviu falar em dieta low carb e dieta cetogênica? Pois é, essas duas dietas, elas funcionam de maneiras diferentes e uma delas proporciona um emagrecimento mais rápido. Mas, para explicar melhor sobre esse assunto, eu convidei a nutróloga a doutora Carla Confesso. É com você, Carlinha! Primeiramente, vou começar a falar um pouquinho sobre a low carb e vale lembrar, gente, é low carb e não no carb, tá? Vou explicar um pouquinho o que acontece na dieta low carb. Na verdade, é uma redistribuição dos 3 macronutrientes fundamentais, ou seja, das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. O que vai acontecer? A gente vai reduzir a ingesta dos carboidratos em até 130 gramas ao longo do dia e vamos aumentar as fontes de gorduras. Vale lembrar que é muito importante optar pelas fontes de gorduras boas, né? Provenientes de um azeite extra virgem, de um abacate, das oleaginosas, tá? E como é que eu oriento meu paciente? Oriento ele a investir nas boas fontes de proteína, ou seja, carne, peixe, frango. Aumentar a ingesta de lipídios através das boas gorduras. Que boas gorduras são essas? Um abacate, um azeite extra virgem, as oleaginosas no geral, né? Oriento ele a deixar de longe todos os tipos de farinhas brancas, então investir numa farinha de amêndoa, por exemplo, a beber bastante líquido, né, chá à vontade, água então, e as fontes vegetais, né? Então basicamente vou investir nas boas fontes de carboidratos mais complexos, mas é lógico que esses vão ser quantificados, né? E o que acontece? Quando a gente começa a aumentar a ingesta de lipídios e proteína, que acontece a grande magia, que acontece o quê? Aumento da saciedade, né? Lipídio e proteína dá saciedade. Então, isso é muito bacana, ajuda e facilita nesse processo de emagrecimento. Já na dieta cetogênica, eu até diria que seria uma evolução da low carb, a gente vai reduzir ainda mais a ingesta de carboidratos em até 50 gramas ao longo do dia, né? Então, não tendo como carboidrato como fonte de energia, nosso corpo, que é muito inteligente, ele vai fazer o quê? Vai criar combustível através do quê? Através das gorduras que a gente está ingerindo em excesso. Então, ele vai formar o quê? Os corpos cetônicos para ser a nossa fonte de energia. Por isso, o nome cetogênica. Só que esse processo ele demora um pouquinho, então ele tem que gastar muita energia para chegar até a formação dos corpos cetônicos. E muitas das vezes há uma certa adaptação, mas isso passa, tá? Então, a gente vira como combustível principal as gorduras, inclusive as gorduras armazenadas. Por isso que é uma dieta muito conhecida como seca-seca, porque os resultados são incríveis em um curto período de tempo. Bem, eu falei bem resumidamente sobre essas duas dietas, low carb e cetogênica, mas vale lembrar que o nosso corpo, ele é muito inteligente e ele muitas das vezes não está preparado para emagrecer. O que eu acho interessante? A gente ciclar nas dietas, mudar para que o nosso corpo não se adapte, porque uma vez que ele se adapta, ele começa a armazenar energia achando que está passando por um processo que vai ficar em fome, alguma coisa assim, começa a armazenar energia. O que eu acho interessante? Ciclar vários tipos de dietas e ter uma orientação de um profissional de saúde. Seja nutricionista, seja um médico, mas que você seja acompanhado, porque cada um de nós somos seres únicos que temos nossas individualidades e é muito importante o acompanhamento de um profissional da área, tá bom? Beijos!